um jargão já hoje. Mas, a partir do momento que você já não é um ser intelectual interno que manipula um corpo, você é um corpo que pensa, então quem nós somos? Nós somos um grau de potência, na verdade. A gente é um grau de potência que vai ser maior ou menor em relação aos encontros que a gente tem. E a gente só pode fazer uma coisa para aumentar a nossa potência, ter encontros. Agora, a gente não sabe se esses encontros que a gente vai ter vai diminuir ou aumentar a nossa potência. Qual é a única maneira de a gente descobrir isso? Experimentando. É experimentando. A gente só vai conseguir experimentar. Viver e experimentar os encontros que a vida pode te proporcionar. Eu acho que a arte pode proporcionar bons encontros que ampliem potência. Para isso, a gente, como artista, precisa proporcionar que esses espetáculos sejam bons encontros. O que seriam esses espetáculos de bons encontros? Onde a gente tenta criar espetáculos que tentam fugir. Muitas vezes a gente não consegue. A maioria das vezes a gente não consegue. A grande maioria das vezes acho que a gente não consegue. Que é fugir da representação, fugir da recognição, fugir da contemplação, fugir do sentimentalismo e dos clichês. Quer dizer, para você fazer uma obra, é você estar o tempo todo trabalhando em cima dessa relação. Criando corpos que pensem. Criando corpos que produzam essa potencialização de encontro. Que não passa necessariamente pelo seu intelecto e pela sua intelectualização, mas passa não pelo sentimento, mas passa por uma outra palavra que é a sensação. Não tem nada a ver com o sentimento. Que é a sensação, essa sensação que é acionada por essas percepções e por essas forças. Quando o Luiz Otávio via lá no De Croo que ele tinha essa força, que ele tinha essa potência, é porque ele, de certa forma, conseguia relacionar e colocar isso para fora. Eu não sei exatamente onde está essa potência. Eu só sei que essa potência tem alguns clichês também que a gente não pode entrar como um problema. Que é, às vezes, muita gente fala assim, para eu fugir de tudo, eu entro numa questão muito pessoal. Então eu vou fazer um espetáculo com as minhas memórias pessoais. Pode ter até que aconteça. Só que a memória pessoal das pessoas não pode ser material de trabalho para um encontro de coletividade. Exatamente. Muitas vezes, a não ser que você use a tua memória pessoal para potencializar uma coletividade. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Deleuze. Ele fala uma coisa muito importante que é difícil de entender, mas eu acho que é bastante importante para a gente entender nos dias de hoje. Ele fala assim, o importante não é você querer ser jovem a vida inteira. Se você quiser ser jovem, você vai justamente para os meios de organização e de manipulação, onde você consegue ser jovem. Você consegue fazer 1000 plásticas, você consegue fazer 1000 coisas e consegue ficar jovem. Para isso você vai ter que bancar dinheiro, mas isso tudo dentro de uma organização absolutamente de poder. Mas que tem um limite também, né? Que tem um limite, mas... Mas você consegue, até um limite, você consegue ser jovem. Agora, ele fala, mais difícil não é isso. O mais difícil é você conseguir a juventude da idade que você tem. Que é completamente diferente. Como ser jovem com a sua idade? Quer dizer, como fazer com que sua idade não entre no processo de você tem 50, então você tem que agir assim, você tem 70, tem que agir assim, mas como que você usufrui e consegue criar linhas de fuga dessa própria idade para que você ache a juventude da idade que você tem. Para mim, isso é uma questão bastante importante para a gente pensar justamente a questão da memória na arte. Quer dizer, não adianta você lembrar de uma situação de infância que você tem e colocar isso em cena. Mas, então, o que é essa memória pode ser enquanto potência de infância hoje? O que ela deflagraria agora? Agora, nesse momento, e como ela foge das suas individualidades, ou dos seus sujeitos, ou do seu ego. Como que você pode usar do teu próprio material para que esse material seja potencializado não para você mesmo, mas para um encontro com o espectador. Bom, gente, não existe nada para como se faz essas coisas. Tá? Como eu falei, a única possibilidade é experimentar. E é isso que as pessoas fizeram. Né? Todo mundo fez, assim, toda pessoa que chegou a alguma descoberta fez... E
quando escreve, o próprio espetáculo falava isso, não é um método, eu estou descrevendo o meu caminho, quer dizer, se você te extraia dele aquilo que dialoga com você. Exatamente. Não siga como uma cartilha porque não vai dar certo. Né? A única maneira que eu acho é justamente isso, experimentar. A gente pode ter referências de experiências outras que a gente tem, no Stanislavski, no Grotowski, no grupo que você goste, mas essas são referências para você começar a sua experimentação. Como criar linha de fuga, como criar a não recognição, como fazer um espetáculo não contemplativo, não sentimentalista. Isso daí não é nenhuma regra. O dia que tiver a regra, ele vai cair na própria... Ele vai ser clichê. Produto disso aí. Exatamente. Então, isso é muito rápido, na verdade, né? Porque até Deleuze, por exemplo, quantos espetáculos eu já fui ver que o espetáculo era uma coisa estranha e aí depois eu disse, não, porque isso daqui não é, isso daqui é o corpo sem órgãos do Deleuze. Então, o espetáculo lá era o corpo sem órgãos do Deleuze. Então, o Deleuze justamente usado justamente para justificar um clichê. Qualquer maluquice. Então, isso é muito comum. Né? É muito comum no mundo, na verdade, né? Então eu acho que a gente tem que experimentar. Vocês como grupo, a gente como artista, lá no Lume também como grupo, porque, como eu falei, existem os clichês históricos, mas a gente tem os nossos clichês pessoais e os clichês em grupo também. O Lume tem um monte de clichê, que a gente tenta o tempo todo fugir. E à medida que você vai ficando mais velho, mais difícil vai sendo fugir dos clichês, porque os clichês vão se acumulando. A partir do momento que você foge um clichê, aquilo vira clichê para o próximo espetáculo. E aí é um problema. A plateia reclama, pô, mas o Lume não fez aquela coisa. Exatamente. O ruim é quando o não clichê vira um clichê também. Exatamente. E a busca até do não clichê vira clichê. Então é sempre um problema. Eu brinco que a gente está numa profissão muito complicada. A nossa profissão é muito complicada. Eu brinco que a nossa profissão é muito complicada. A nossa sorte é que ela traz muito retorno financeiro. Senão não valeria a pena. Todos ricos agora. Se a gente não tivesse todo esse retorno financeiro, eu já teria desistido.